Oiê, vocês estão aí, gente? Gente, treco mais surreal da minha vida fazer isso. Mas vamos lá. Oi. Gente, eu vou esperar um pouquinho, tá? Pra ver se a galera entra. É... Eu acho que tem que esperar mais uns 2 minutinhos, 3, por aí. Galera, vocês avisam lá no grupo de WhatsApp também que a gente tá aqui já? De ácido já tirando sarro, né, da minha cara. Gente, não tá legal isso. Vocês tinham que entrar aqui também. Docente blogueira é foda. Tem que pôr uns cílios postiços, ô Diácis. E uma maquiagem, né? Porque blogueira não fica com essa cara de que tá o dia inteiro dando aula pelo WhatsApp, não. Gente, enfim, bem-vindos. Quem tá por aí? Só para compartilhar com vocês, a gente tá nesse momento meio surreal, que não é real e é real, mas enfim, é um momento da gente se cuidar, né? Acho que a gente tanto. Eu tava lendo um livro do Ailton Krenak e Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? Põe o filtro, é ótimo. Você nem como faz isso, gato, pra você ver como eu não sou blogueira. Mas, enfim. Então a gente tá nesse momento bem louco aí. E eu tava falando pra vocês que eu tava lendo esse livro do Ailton Krenak no final de semana, e ele falando justamente isso, né? Como que a nossa civilização, principalmente quando o capitalismo começou a dar uma assolada, a gente foi perdendo cada vez mais a conexão com a natureza. E aí essa questão vai gerando consequências pra gente, né? E estamos agora nesse processo aí de ter que se recolher e se cuidar. Para quem está entrando e que não é do grupo de pesquisa, eu queria compartilhar com vocês. Estou, né, como professora do curso de dança da UFC, da Federal do Ceará. Hoje o Instituto de Arte decidiu cancelar as atividades por tempo indeterminado. E a gente tem um grupo de pesquisa, Dramaturgia do Corpo e Espaço, que ele acontece sempre às segundas-feiras, das 6h30 às 9 da noite, lá na sala, tem sido, né, na sala de dança do Porto Dragão. E aí, respeitando toda essa questão de cuidados com a saúde que a gente está tendo que ter agora, a gente decidiu criar alternativas online para se encontrar, né? Jarbas entrou, tudo bom? e, e aí é o seguinte, gente, a gente vai fazer alguns encontros, né? Algumas lives aqui. Hoje tem essa live, amanhã às 15 horas tem uma live com a Ivna Passos, que é da Ato Marketing Cultural, para a gente falar sobre essa questão de economia cultural e toda a recessão que a gente está passando agora, né? Então amanhã às 15 a gente entra aqui de novo. E é bem provável que na segunda que vem, às 20 horas, a Van Porá, que é uma pesquisadora de improvisação que trabalha com a Anna Halprin, né, a discípula da Anna Halprin, vem construindo no próprio trabalho dela, com dança e cura. Vem aqui falar pra gente também um pouco dos cuidados, né? Pensar essa relação dança e improvisação e cuidados com o corpo nesse momento crucial. Daí, gente, para quem não sabe,
Eu editei um livro que é, na verdade, uma compilação de artigos de várias pessoas, abordagens sobre improvisação em dança contemporânea. Esse livro está disponível em PDF. Depois, se alguém tiver interesse, me manda um direct que a gente encaminha para vocês o PDF. E para quem é do grupo de pesquisa, a gente fez a leitura hoje de um dos artigos, que é o artigo Dançar, Jogar e Improvisar nas Danças Brasileiras, Poéticas de uma Encruzilhada, do Jarbas Siqueira Ramos, que é professor do curso de dança lá da UFO, da Federal de Uberlândia. E aí eu fiz um convite louco para o Jarbas estar aqui junto. Então eu vou pedir para a galera que está pedindo para essa solicitação para participar do vídeo agora, segurar a onda só um pouquinho e vou pedir para o Jarbas fazer essa solicitação aí para mim e colocar ele aqui para falar para vocês um pouco, né, da escrita do artigo, que faz parte do processo de pesquisa dele, e vocês poderem fazer perguntas aqui diretamente para ele, tá bom? Então vamos ver aqui, gente. Eu sou péssima com tecnologia, então eu tenho que me encontrar aqui, fazer o convite. Estou aguardando a resposta dele. E galera que não é do grupo de pesquisa, se quiser perguntar qualquer coisa, fiquem à vontade aqui nos comentários. O outro também, morto de cansado, chegando do trabalho, eu pegando ele no laço. Saudade. Saudade, Ana. E quem é do grupo de pesquisa e já teve a possibilidade de ler o texto também, gente, aproveitem a presença do Jarbas, ele vai poder ficar aí uns 30 minutinhos com a gente. Então aproveitem para fazer perguntas. Eu acho que é legal primeiro a gente ouvi-lo, falar sobre o texto, e aí depois vocês podem ir comentando e eu vou ajudando a colher os comentários e perguntas aqui, tá bom? Gente, eu nunca fiz assim uma live prolongada, né? Eu não sou nada blogueira, agora eu vou ter que me habituar a esse sistema. Não, não é. Vou ter que fazer uma plástica no meu nariz, mas fora isso, eu não sei quanto tempo a gente consegue seguir direto. Então, qualquer coisa, se a live cair, eu peço para vocês voltarem a estar com a gente e a gente sobe a live de novo, tá bom? E aí, Jarbas, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo, e você? Tudo ótimo. Aqui tentando entender ainda como é a vida com corona. Não é? Com corona, com lives, com tecnologias, enfim. Não é? Vamos lá. Bem, mas é isso. Como é que você quer? Você quer que eu fale um pouquinho da pesquisa, Então, Ana, essa relação eu com acho, o texto? eu acho legal, Jabas, porque tem gente que está entrando na live que não lê o texto, que não faz parte do grupo de pesquisa. Então, eu acho massa, galera, ouvir você falar também. E aí, porque a gente junta todo mundo que quiser comentar alguma coisa, né? Tá bom. Bem, eu vou tentar ser rápido para a gente poder também aproveitar a conversa, que eu acho que é bacana, né? Bem, oi, gente, tudo bem? Né? Dá uma de blogueirinho aqui também. Ah, Maria! Ai, desculpa. Bem, pessoal, então, eu participei do grupo de pesquisa que a Ana conduzia aqui na UFO de 2013, acho, né, Ana? Até o ano que você foi para o Ceará, para Fortaleza. E durante esse período a gente teve muita discussão sobre os processos, procedimentos de composição em tempo real, a improvisação como cena, né? Então, toda essa discussão que permeava esse lugar. E, paralelo a isso, eu estava no processo de realização do meu doutorado com a pesquisa na área de cultura brasileira, que é o meu campo de pesquisa há muito tempo, né, na relação com as danças brasileiras, com um foco muito forte na pesquisa com a congada, né, as congadas de Minas Gerais e, mais especificamente, as congadas do norte de Minas Gerais, que é a região de onde eu venho. E aí, dentro dessa perspectiva, eu comecei a fazer uma relação muito forte entre aquilo que a gente vivenciava enquanto procedimento, enquanto processo na criação, na relação com
a improvisação em dança e com essa pesquisa com as danças brasileiras. E fui identificando que existem vários procedimentos muito parecidos entre o que é desenvolvido nas danças brasileiras e o que a gente desenvolve também desenvolvi enquanto procedimento no grupo de pesquisa de improvisação em dança. Entre esses procedimentos, né, a relação com o tempo, a relação com o espaço, a relação com o outro, o encontro desse feeling, né, desse tempo de reação, desse tempo de ação, e a possibilidade de se ter improvisações mais estruturadas ou menos estruturadas. Ana, vai conduzindo aí se está chegando certinho, viu? Ah, tranquilo. Para mim tá chegando. Beleza. E aí, pensando um pouco nessa relação entre os tipos de improvisação que acontecem e que eu consegui observar, principalmente nas congadas de Minas, e na relação que a gente estabelecia no grupo de pesquisa, eu comecei a fazer um pouco esse paralelo entre o que era o processo de improvisação dentro do espaço da festa, né? Até porque a festa é o lugar onde a performance congadeira, a prática da dança, né, das danças brasileiras acontece, e a relação com a improvisação em dança enquanto o pensamento de cena contemporânea, né? E aí, pensando um pouco nessa perspectiva, três coisas básicas me interessaram na hora de elaborar um pouco esse texto, que foi, a primeira, pensar que tipo de estrutura epistemológica fazia sentido para mim na relação com o que a gente estava construindo. Então, a primeira questão que me interessava dentro dessa relação com as estruturas epistemológicas é pensar que existe uma perspectiva muito diferente entre o que é a dança contemporânea ou as danças já mais estruturadas e as danças brasileiras. Uma delas é que, inclusive, a professora Heloísa Domenici aponta muito, é que não dá para a gente poder olhar para as práticas das danças brasileiras, para as práticas rituais, para as performances culturais, tentando codificar ou identificar passos, ou combinações, ou coreografias. Porque nessas danças há um outro tipo de organização corporal e um outro tipo de organização de dança, e esse outro tipo de organização corporal e de dança é que gera um modo muito peculiar e muito particular de se fazer dança, né? E também porque não dá para você generalizar o processo de observação dessas práticas. Então, você pode estudar, por exemplo, no meu caso, a congada, mas a congada de Minas Gerais é muito diferente da congada de Goiás, que é muito diferente da congada do Rio de Janeiro, que é muito diferente da congada do Espírito Santo, né? Então, essa diferença faz com que a gente tenha que olhar para as corporalidades e para as práticas dessas danças a partir da sua relação local e das suas peculiaridades locais. Então, essa era a primeira grande questão. A segunda grande questão é que, olhando com essa perspectiva do local, olhando com essa perspectiva da particularidade, né, da especificidade do conhecimento, da especificidade do processo do corpo, a gente tem uma perspectiva que é como que essas relações estão muito alinhadas às cosmovisões dos grupos, às cosmovisões das práticas que são ali realizadas. Lembrando que todas essas práticas elas estão alinhadas a uma prática que também é ritual. E assim, sendo uma prática ritual, ela vai atentar outras perspectivas que não apenas a do movimento, né? Então, aí eu aponto, por exemplo, a relação com a acentuação rítmica, com a tonicidade corporal, com os desenhos de corpo no espaço, com a relação com os objetos e com as outras pessoas, que todos esses materiais eles são importantes para você identificar a maneira como você se relaciona com a prática da improvisação. Então, nas congadas, por exemplo, existem momentos muito específicos em que você pode realizar em que você tem a liberdade da improvisação. E aí, nesses momentos muito específicos, vai depender da sua relação dentro do campo, da estrutura, né, da manifestação cultural, e da maneira como você estabelece essa relação com quem
com quem você está estabelecendo a dança ou aquela prática naquele momento específico da relação com a improvisação. Então, por exemplo, uma coisa é como que eu me relaciono com um dançante que faz parte daquele coletivo. A outra coisa é como que eu me relaciono com um dançante que faz parte de um outro grupo. A outra coisa é como que eu, enquanto dançante, me relaciono com o mestre. Como que o mestre se relaciona com o contramestre. Então, a hierarquia das posições dentro das práticas culturais brasileiras, elas também vão definir o tipo de relação que você pode estabelecer com a improvisação. Inclusive, se ela vai ser mais fechada, né, mais, ou mais Estruturada, aberta. né? Exatamente, mais estruturada ou menos estruturada. Normalmente, nas práticas culturais brasileiras, a gente vai ter algumas manifestações em que a improvisação ela é a tônica da relação com a improvisação e em outras não. Então, por exemplo, vou dar o exemplo de novo das congadas. Nas congadas, existem momentos em que é possível se ter improvisação. Então, não é em todo momento em que se improvisa, são apenas alguns momentos. Em outras práticas culturais, como por exemplo, no cavalo marinho, no tambor de crioula, nos batuques de umbigada, a maior parte do que é feito em cima da improvisação. Então, existem estruturas menos fechadas e mais a relação com como você, enquanto a pessoa que está ali no momento, realiza a improvisação. E aí, pensando um pouco nessas questões, eu trago um pouco essa relação que o Zeca Ligeiro vai falar das práticas das performances brasileiras. Ele vai dizer que existe uma relação entre o cantar, o dançar e o batucar, e depois ele vai incluir o contar, que seria a parte da história, né, a parte da oralidade, dentro dessa perspectiva das práticas performativas brasileiras. E aí, pensando um pouco nessa relação que ele estabelece, eu comecei a pensar um pouco nessa dinâmica entre o dançar, o jogar. Esse jogar a gente também poderia entender como brincar, né? Então, na hora de fazer a tradução, na hora de fazer a escrita, eu optei pelo termo jogar, mas poderia também ser o termo brincar, e o improvisar. Então, a gente tem, dentro dessa perspectiva, algumas relações. Uma existe a dança, existe alguns mecanismos, alguns instrumentos, alguns procedimentos daquela dança em específico, né? Então, por exemplo, se a gente pega o cavalo marinho, existem os trupés, existem as figuras, então existe cada tipo de dança de figura, né? Que aí você precisa de um tempo de participação e um tempo de envolvimento com aquela prática cultural para entender aquela relação com aquele movimento específico, né? Então, por exemplo, se você vai fazer o seu Ambrósio, por exemplo, existe uma característica de movimento do seu Ambrósio. Isso seria, e a característica do movimento do seu Ambrósio tem tanto as perspectivas dos movimentos, quanto a relação com a rítmica corporal, a dinâmica dos movimentos, a tônica, né, e o tipo de tônus muscular que é utilizado para o seu Ambrósio. Mas quem domina, ou seja, quem faz o seu Ambrósio, além de ter essa perspectiva, consegue improvisar a partir do seu Ambrósio. Então, dentro dessa relação, ele vai ter também a possibilidade de brincar, ou seja, de jogar com essa figura, de jogar com os elementos que compõem essa prática, ou esse personagem, ou essa figura. E, dentro dessa relação entre o brincar e o dançar, ele também consegue realizar as práticas do improviso. Ou seja, são lançados desafios e ele precisa estabelecer uma relação com aquele desafio que é lançado, mantendo a característica daquela figura, a característica daquela dança. Né? E aí, dentro dessas relações, vão estabelecer o que para mim é muito importante, que é essas práticas que eu vou chamar dentro da minha tese, né, de encruzilhadas, que é como que eu me relaciono com a memória, como que eu me relaciono com o tempo, como que eu me... Tudo isso seriam elementos de atravessamento, né?
Então, seriam vários atravessamentos que podem ocorrer na preparação de quem vai fazer o improviso ou, principalmente, o que me interessa, o que está acontecendo na hora, no momento, né? Então, no momento da cena, tá, no momento em que a gente está construindo a relação, a gente está vendo aquela improvisação acontecendo ali, que seria um pouco essa perspectiva que a gente tem feito da relação com o tempo e espaço e na relação dessa improvisação que é feita no tempo real, né? Então, essa improvisação que acontece ali agora, naquele momento. Então, para mim, tem uma relação muito forte entre esse processo de compreender o que é essa dança, estabelecer a construção desse conhecimento dessa dança. A partir do momento que eu tenho o domínio, entre aspas, né, dessa dança, como que eu me relaciono com a possibilidade do brincar, do jogar com esses elementos, e a partir do jogar e do brincar com esses elementos, enquanto uma técnica, abre aspas e fecha aspas também na técnica, como que isso estabelece possibilidades para eu poder fazer um improviso, né? E quanto mais eu domino a relação, quanto mais eu domino aquela dança, né, os elementos que compõem aquela dança e aquela figura, quanto mais eu domino as possibilidades de jogo e de relação com a brincadeira, maior é a minha capacidade de improvisar em cima dessa relação. Então, ou seja, a gente está falando de um processo de improvisação, que é um processo de improvisação estruturado, mas estruturado a partir desses procedimentos e dessas ideias que estão nas danças brasileiras. E aí o jogo, ele é um elemento de preparação para essa improvisação. O jogo surge como uma possibilidade de você brincar com a figura, brincar com o elemento, ou brincar com a estrutura de movimento, né? Ou com as dinâmicas de movimento daquela perspectiva que você está estudando dentro das danças brasileiras. E a partir do momento que você vai jogando, que você vai brincando com esses materiais, você vai tornando possível estabelecer novas estruturas de trabalho e novas possibilidades de improvisação. Então, durante essa perspectiva do trabalho, né, com a relação entre a improvisação e as danças brasileiras que eu fui tendo, eu comecei a pensar muito nessa relação entre o que seria o processo de relação entre o dançante e brincante e como que a gente pode fazer essa passagem, né? Esse processo de encruzilhada com a dança contemporânea. Então, não significa que eu vá improvisar apenas com os elementos ou com as estruturas da dança brasileira, mas como que esses materiais das danças brasileiras me permitem determinados tipos de qualidade de movimento e determinados tipos de qualidade de procedimentos de improvisação que eu posso levar para o meu processo com a dança contemporânea e com a improvisação em dança. Então, como eu consigo articular a fala, como eu consigo articular a música, como eu consigo articular a resposta rápida, né, dentro desse processo. E aí eu posso utilizar de vários elementos da dança brasileira, desde tecnicamente, né? Então, por exemplo, eu posso pegar um frevo, por exemplo, né? Estudar o frevo, descobrir a relação que eu estabeleço em termos de jogo e brincadeira com essa cultura, com essa prática cultural. A partir do momento que eu tenho esse domínio, como eu consigo estabelecer jogos de improviso com esse domínio, mas quando eu vou para o processo de danças brasileiras, como esses materiais me permitem dialogar com quem está em cena. Então, eu não preciso relacionar o processo apenas com quem também trabalha com danças brasileiras. É como eu consigo, na relação que eu estabeleço com a prática cultural que eu estou estudando, com os elementos que compõem o meu estudo de corpo, movimento, som, rítmica, dinâmica, como que eu faço esse processo para mim e, a partir desse processo, eu estabeleço relação no processo de composição em tempo real com o outro. Então, isso aconteceu durante muito tempo no Conectivo Nozes, quando a gente estava aqui em Uberlândia, porque eu estava exatamente nesse processo de pesquisa com a Congada,
tentando entender essas dinâmicas de movimento e como que elas me permitiam estabelecer possibilidades de atuação com a cena, né? E aí, quando eu falo cena, eu falo a cena no teatro, na dança, na performance, né, no circo, onde mais ela pudesse acontecer comigo. Então, como que eu consegui estabelecer essa relação, mas ao mesmo tempo levando esses materiais como possibilidade para o jogo que a gente estabelecia dentro do Conectivo Nozes, né? Então, muitas vezes, dentro das respostas possíveis na improvisação que eu realizava, a possibilidade sempre vinha por um caminho que me atravessava pela dança brasileira. Então, talvez, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem whatever, né? A Ana poderia vir com uma proposta de elaboração pautada em algum tipo de qualidade de movimento, sei lá, movimentos espiralados, por exemplo, né? Partindo